Olá, começa agora, Brasília Já. As notícias do poder e os bastidores da política. Reforma ou puxadinho? Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Começando mais um dia, mas voltando com o assunto de ontem. Você que acompanha esse conteúdo diariamente sabe que nós trouxemos um tema de grande importância para a política, para o país, para todos nós cidadãos, que é a reforma tributária. Só em linhas muito gerais que você saiba que a reforma tributária define o que se paga de imposto. E se a indústria produz, se o agronegócio produz, se produtos importados chegam ao Brasil, tudo vem sendo taxado. E nós estamos buscando uma alíquota que facilite a vida para todo mundo, consumidores e produtores. Porém, nesta busca, todo mundo quer colocar o seu interesse, né, Rodolfo? E quando todo mundo tem o mesmo interesse, o que acontece? Pois é, aí é aquela coisa, sabe? Você falou aí na abertura sobre puxadinho, e o que está acontecendo agora no Senado pode virar uma coisa assim mesmo, né? Sabe aqueles memes que tem às vezes nas redes sociais, umas casas improváveis que ninguém sabe como é que fica em pé, né? É um pouco o que está acontecendo, porque nesse embate todo que está havendo lá no Senado, diversos setores tem procurado senadores, e aí se misturam os interesses dos setores com os interesses dos senadores, para fazer excepcionalidades na reforma, ou seja, para aquele setor sair da alíquota geral e ganhar uma alíquota diferenciada. Agora, primeiro, se todo mundo ganhar a alíquota diferenciada, não tem reforma tributária. Se alguns não tiverem força de pressão para sair da alíquota diferenciada e ficar na alíquota geral, que é o mais provável, o que vai acontecer? Essa alíquota geral vai ficar altíssima, entendeu? Então as pessoas já estão falando que a alíquota média desses dois impostos de valor agregado já ficaria em torno aí de 23%, 24%, 25%, normalmente. Se você vai excetuando, isso vai aumentando, 30%, 40%, e aí é uma loucura. Imagina você chegar numa loja e pagar 40% de imposto em cima do valor do produto. Nessa linha do que você está falando, inclusive ontem, o novo presidente da poderosa Confederação Nacional da Indústria, que é a CNI, que congrega os industriais brasileiros, setor importantíssimo, que é justamente o empresário baiano Antônio Ricardo Álvares Alban, que vai tomar posse no dia 31 de outubro, disse exatamente o que você acabou de dizer, que a gente precisa de racionalidade na reforma tributária. Ele coloca como fundamental para o setor produtivo uma reforma, mas que tenha de fato uma alíquota que seja boa para alguns setores, mas que não pode ser boa para todos os setores. E ele coloca esses números, Rodolfo. Ele chega a colocar 28%, 29% ou até mais, quando o ideal seria algo entre 22% e 23%. Pois é, então esse aqui é o grande rolo, e isso daí está fazendo com que a reforma tributária, na verdade, fique empacada lá no Senado, porque não se consegue chegar a um consenso sobre quais alíquotas diferenciadas vão ter, quem entra, quem não entra. E o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, até ontem vinha numa posição de querer guardar o jogo inteiramente para si. Olha, todos os 81 senadores têm também seus interesses, quer dizer, ele guardar o jogo inteiro para si era um negócio que certamente não iria dar certo. Então o que aconteceu? Na quarta-feira à noite, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos telefonou para o Eduardo Braga e disse, olha, eu acho que é prudente o senhor ir à Comissão de Assuntos Econômicos receber o nosso trabalho. Não ignorar isso, porque, afinal, a Comissão de Assuntos Econômicos tem 53 senadores. Eduardo Braga acabou indo,
né, recebeu a contribuição da Comissão de Assuntos Econômicos, mas não se comprometeu a levar ela em conta. Disse que vai protocolar o relatório final dele na terça-feira para votar na quarta-feira. Só que ele mesmo disse o seguinte, que das 523 emendas que ele recebeu, até ontem ele só tinha analisado 400. O que acontece é o seguinte, para você que está do outro lado, o Senado da República é um colégio de líderes, são 81 parlamentares apenas, a Câmara tem 513. Portanto, ali dentro, de 81, pelo menos 40 já foram muita coisa no país e não aceitam nada imposto goela abaixo. E sabe que um assunto como reforma tributária envolve interesses financeiros, econômicos e, às vezes, lobbies poderosos. Eduardo Braga tentou colocar o seu relatório para ser votado da forma como ele elaborou. Os demais senadores provavelmente falaram desse jeito não vai. E sem um acordo aqui dentro dessa casa, você não consegue colocar em votação. E se colocar, sofre uma derrota. Portanto, ele teve que recuar para negociar justamente um outro texto para tentar conciliar o interesse de todos os senadores, ou pelo menos de parte dos poderosos do Senado. Pois é isso aí. E aí, então, rapidamente aqui, só para concluir, como é que ficou estabelecido, em princípio, esse cronograma? Ele deve protocolar na terça-feira para ler na Comissão de Constituição e Justiça na quarta. E os senadores estão pedindo 2 semanas de prazo para analisar. Ou seja, então a reforma só termina de ser votada no Senado já em novembro. Se ela for alterada, e ela provavelmente será alterada, ela vai ter que voltar para a Câmara. Então o Eduardo Braga disse que já está marcando conversas para a semana que vem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o relator da reforma lá na Câmara, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, para tentar aparar arestas, mas é muito pouco provável que a Câmara venha a aceitar tudo que o Senado fizer de mudança. Se a Câmara mudar de novo, volta para o Senado. Enfim, nós estamos já há 2 meses do fim do ano. E a coisa é muito clara, quando chegar na Câmara o jogo é zerado, Rodolfo, e começa tudo de novo. Então aqui a gente encerra, porque não somente esse conteúdo termina, mas essa semana, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aí nos nossos canais. Um ótimo fim de semana para todo mundo, até segunda-feira. Obrigado e até segunda.